Vamos ver agora o tópico das deformações em flexão pura. Considere-se inicialmente, então, uma dada viga com uma dada secção e então o que se vai fazer é tentar compreender como é que é a secção desta viga. Faz-se então passar um plano de corte para compreendermos então como é esta secção da viga. Esta secção da viga é considerada constante ao longo de todo o seu comprimento. Portanto, considerando aqui o eixo dos y, considerando este como o eixo dos z's, e este eixo longitudinal como o eixo do x, podemos então dizer que neste plano irá repetir-se uma secção que é igual à do início e igual à do fim. Esta secção aqui representada, então este retângulo, considera-se agora para efeitos de demonstração que é uma secção simétrica em relação a um dado plano. Portanto, este será o eixo dos z's e este será o eixo dos y. E considera-se que este lado esquerdo é igual ao lado direito. Portanto, que existe simetria da secção. E essa simetria verifica-se em relação a um dado plano que atravessa toda a nossa viga e é coincidente com os eixos x, y. Então a simetria da secção é em relação ao plano O, X, Y. Consideramos também, agora para efeitos de demonstração, que na nossa viga está apenas aplicado um par de momentos à esquerda e à direita, e que ambos os momentos apenas se desenvolvem ao longo de Z. Temos aqui o eixo dos Z's e, portanto, o momento à esquerda será neste sentido e à direita será no sentido contrário. Esta viga, então, pode ser simplificada para a sua representação bidimensional. Como tal, irei representar aqui, então, a viga bidimensionalmente. O eixo do x, o eixo do y e os pontos extremos. Vou chamar aqui os pontos extremos para facilitar a tarefa, ponto O e o ponto A. Portanto, esta é a forma da viga que nós vemos no bidimensional. Aqui está aplicado um momento e aqui está aplicado um momento contrário. Esta viga vai então deformar por aplicação daqueles momentos e na parte inferior vou representar essa mesma demonstração. Note-se que, então, o eixo central, entre O e A, vai fazer uma barriga e todas as outras secções irão, então, refletir. Vou chegar um pouco mais para baixo o desenho e note-se agora que, se eu fizer a união desta secção com esta secção em O, com a secção em A, atinge um ponto, que posso chamar o ponto Q. E este ponto Q é o centro da curvatura.
Considerando aqui várias secções, como por exemplo a secção 1, a secção 2, a secção 3 e a secção 4, cada uma destas secções intersecta o eixo no ponto P1, P2, P3 e P4. E note-se que inicialmente cada uma destas secções é perpendicular ao eixo da viga. Após a deformação, cada um destes pontos, aqui estão eles, o P1, o P2, o P3 e o P4, após a deformação, esta deformação da viga vai respeitar, portanto, a secção vai ficar em linha com o ponto Q, formando então retas entre Q e os vários pontos ao longo do eixo da viga. Por conseguinte, as nossas secções, que aqui estão representadas, isto será o nosso S1, esta será a nossa S2, S3 e S4, conservam a perpendicularidade ao eixo da viga localmente. Tal e qual como era no início. E são estas premissas, então, que vão permitir-me estabelecer as relações da deformação em flexão plana. Vamos então considerar uma viga na sua representação bidimensional e o seu eixo longitudinal, x, e vamos considerar este com o eixo dos y. Vamos considerar esta a secção A e vamos considerar esta a secção B. Vamos também considerar aqui uma nova secção, cujo ponto que intersecta a nossa viga é o ponto D, e aqui, mesmo ao lado, uma secção cujo ponto de interseção com o eixo longitudinal é o ponto C. Mas, vamos considerar uma certa altura, uma altura, por exemplo, y, dois pontos. Um ponto E e um ponto F. Sabendo que, inicialmente, a distância entre CD é ΔX. O que significa, então, que a distância entre EF é o mesmo ΔX. Vou aqui colocar. EF é igual a ΔX. E CD é também igual a ΔX. Isto é antes da deformação. Não nos podemos esquecer que estas duas secções são perpendiculares ao eixo da viga. Após a deformação, por aplicação então de um par de momentos, a viga irá assumir a seguinte forma. Fazendo novamente, como há pouco, a interseção das secções, uma vez que só há momentos aplicados, é uma aplicação de momento puro. Vamos denominar este ponto agora como o ponto O, que mais uma vez é o centro da curvatura da viga. Pois bem, a distância deste ponto O a qualquer ponto do eixo da viga, do eixo central, é sempre R. Posso identificar daqui, aqui, e portanto, esta distância é R. Como é em relação a qualquer outro ponto, como por exemplo, esta aqui. Também é R.
R, então, é o raio da curvatura. E é uma constante. Olhando agora para o que acontece naquelas secções arbitradas há pouco, que aqui estão representadas, note-se que todas as secções vão intersetar o ponto O. Este será então o nosso ponto C. Após a deformação, iremos denominá-lo então C', e este será o nosso ponto D. Iremos denominá-lo de D'. Mas, sei ainda que este será denominado então do ponto E', e este o ponto F'. Neste momento, então, ficarei com uma distância entre C e D e outra distância entre E e F. E esta distância entre E e F, tal e qual como a distância entre C e D, respeitam, então, estas linhas curvas que se dão após a deformação. A altura continua a ser y. E agora posso denominar que este vermelho será o ΔX'. No entanto, o verde já não é igual ao ΔX', pois conforme vamos aproximando do ponto O, as secções, os pontos, vão se aproximando cada vez mais. Portanto, este será, vamos chamar, ΔS'. Assim, posso dizer que a distância entre E' e F' é igual a ΔS'. E a distância entre C' e D' é igual a ΔX'. Note-se que esta configuração foi obtida, pois foi aplicado na secção A e na secção B um dado momento. Ambas estas secções já não estão, como há bocado, alinhadas com Y. Será A' e B'. No entanto, são perpendiculares ao eixo longitudinal da viga, tal e qual como são qualquer uma destas secções. Note-se também que, uma vez que estas duas secções que passam em C' e D' vão ambas intersetar o ponto O, existe então aqui um dado ângulo entre as duas secções. E esse ângulo vamos denominá-lo de Δθ. Bem, uma das premissas é que, após a deformação, o comprimento AB é igual ao comprimento de arco entre A' e B'. Isto aqui é uma das premissas da deformação plana, da deformação em flexão pura. Após a deformação, as secções transversais permanecem planas e perpendiculares à secção média da viga. Recordando o conceito de deformação ou extensão linear, foi indicado que, se tivéssemos um dado corpo sujeito a uma força, F, esse corpo iria alongar um dado delta e, portanto, sendo este o L inicial, e, portanto, a extensão seria igual ao dado delta sobre o comprimento inicial. Esta foi a definição simplista que se deu para a deformação linear. Ou, por outras palavras, sendo este o comprimento final, a extensão poderia ser considerada como o comprimento final menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Bem, neste caso, vamos isolar então o triângulo obtido para verificar se conseguimos também determinar a extensão ou a deformação linear. Marcamos então o ponto O
marcamos as linhas até a interseção com o eixo médio e podemos marcar então as linhas curvas. Este será o nosso delta-θ. Aqui teremos então, nesta posição do O, teremos o raio da curvatura. Este será o nosso ponto C', este será o ponto E', este o F' e este o D'. Mas temos também que este comprimento que vai daqui aqui é o ΔX' e o comprimento que vai daqui aqui é o ΔS'. Estou apenas a reproduzir o triângulo já indicado aqui em cima. Mas sei também que a altura que vai entre C e E', ou D e F', é Y. Pois bem, muito por culpa desta expressão, eu sei que o ΔX, portanto o comprimento inicial entre o ponto C e D, e o ΔX', que é o comprimento entre C' e D', são iguais. Portanto, ΔX é igual ao ΔX'. No entanto, os S são diferentes. O ΔS, que é igual ao comprimento que vai entre E e F, é diferente do ΔS'. Pois bem, nesta fase, o que eu poderei fazer então é dizer que a extensão é igual ao ΔS', menos ao ΔS, portanto inicial, sobre o ΔS. Note-se que, inicialmente, o ΔS, que é a distância entre E e F, é igual ao ΔX. Por conseguinte, é igual à distância entre C e D'. Portanto, vou recuperar aqui esta informação, que o nosso ΔS é igual ao ΔX, que é igual ao CD. No entanto, o CD é igual ao C', D'. E olhando aqui para o nosso triângulo, verificamos que C', D' é igual ao raio da curvatura seno do ângulo Δθ. Uma vez que Δθ é muito menor que 1, o seno de Δθ é igual ao Δθ. Portanto, ficaremos com R Δθ. Olhando agora para EF, verificamos que a distância entre E' e F' é igual ao R menos Y seno de Δθ, o que dá então R menos Y Δθ. E este EF é o nosso ΔS' e este C', D' é, para todos os efeitos, note-se, o ΔS. Posso então substituir na expressão e fico que a deformação é igual a R menos Y Δθ menos R Δθ, tudo sobre R Δθ. Ficando então com menos Y sobre R. A deformação ou extensão linear é igual então
segundo x, pois estamos no eixo do x, a menos y sobre o raio da curvatura. Assim, recapitulando, temos então uma dada barra, neste caso uma viga, depois vai sofrer flexão, e após a aplicação do tal par de momentos, esta viga então sofre deformação, ficando com esta configuração aproximada. Pois bem, em cada uma então das secções irá dar-se uma rotação cujo centro é o centro da curvatura, o ponto O, cujo raio é R. Considerando então aqui uma secção no centro, note o que é que acontece. Temos então aqui o nosso ponto A e o nosso ponto B, após a deformação A e B. Ficarão aqui. Mantendo então a secção perpendicular, note-se que aquele retângulo é transformado agora num trapézio. O que é dito é então, de facto, que a distância de A a B é igual ao arco entre A e B, linha. Portanto, isto mantém-se. A expressão que nós obtivemos há pouco é que a deformação ao longo de um eixo, e que eixo é esse? É o eixo do x, o eixo longitudinal, é igual a menos y sobre o raio da curvatura, sendo o raio da curvatura a distância que vai do ponto O ao eixo longitudinal da nossa viga. E a distância y, então, é, considerando agora aqui o eixo dos y, para efeitos de representação, a distância y é a distância que vai do eixo ao ponto onde se está a ler. Por exemplo, a este ponto P seria esta altura y. Por conseguinte, o nosso εxx é uma função do y e do raio da curvatura. Sobrepondo as duas secções, portanto os dois troços de viga, cujo comprimento podemos considerar como dx, desenhando a azul, então, aquele troço entre A e B inicial, portanto, o ponto A e o ponto B, e após a deformação, verificava-se então, desenhada vermelho após a deformação, verificava-se que é o trapézio, que o ponto A' e o ponto B' seriam manter no sítio, mas que os restantes pontos da periferia, podemos dar o nome, por exemplo, do ponto C e do ponto D, o ponto C' e o ponto D', esses sim já não estarão no mesmo sítio. Este seria o ponto C e este ponto D, e então, cá em cima, eles iriam, a sua distância iria encurtar, ao passo que na face inferior, o ponto E e o ponto F, se iriam então afastar. Por conseguinte, em cima dão-se compressões, para este exemplo, e embaixo trações. Considerando que estamos perante uma viga com uma secção reta, portanto, o eixo dos y e o eixo dos z's, poderemos dizer então que, sendo a viga com dimensões h e a base b, poderemos dizer então que a altura que vai entre C e A é h sobre 2 e a altura que vai entre A e E
é também h sobre 2, sendo este o eixo dos y e este o nosso eixo dos x. Por conseguinte, poderemos dar valores ao y para o ponto C, para o ponto A e para o ponto E. Por exemplo, o yc é h sobre 2. O ya é igual a 0. E o yE é igual a menos h sobre 2. Vamos agora traçar, então, com base nesta informação, o diagrama que nos permite ver como é que se desenvolve a deformação linear ao longo da altura y da nossa viga. Vou considerar, então, que temos no eixo vertical o y e no eixo horizontal a magnitude da deformação linear. Mais uma vez, eu sei que a deformação linear é igual a menos y sobre r. Note-se que r é uma constante. Bem, se eu quero a deformação linear no ponto C, tenho então que fazer menos o yc sobre r, o que dá menos h sobre 2 sobre r. Este valor é claramente negativo. Portanto, terei, no ponto C, à cota h sobre 2, terei então um valor de epsilon, xx, negativo, de h sobre 2r. Depois, posso também obter o epsilon xx do ponto A. E neste caso, será menos o ya sobre r. E repare-se, ya é igual a 0. Portanto, daqui vai diretamente para 0 numa distribuição linear. De seguida, terei então o y do ponto E. E o y no ponto E é igual a menos y E sobre r. E neste caso, o YE é menos h sobre 2. O menos com o menos corta, ficando então com h sobre 2r. Portanto, esta cota é h sobre 2. E aqui tem o epsilon xx é igual a h sobre 2r. Por conseguinte, positivo. E aqui, negativo. O que quer dizer que, perante esta configuração, em que tenho momentos aplicados nestas faces considerados então como positivos, na face superior então da viga, portanto na fibra superior, terei então extensões negativas, o que significa que está a compressão. Faz sentido. Ao passo que na fibra inferior terei trações, pois o epsilon obtido é positivo. Também faz sentido. Irei ter um diagrama exatamente ao contrário, portanto, de deformações lineares em cima positivas e em baixo negativas, caso tenha, então, os momentos aplicados ao contrário. Caso a demonstração tivesse sido feita para momentos aplicados neste sentido, então, na face superior iria ter trações, portanto, o epsilon xx seria positivo e na fibra inferior iria ter compressão, o epsilon xx iria dar negativo. Independentemente do exposto, interessa reter que a extensão linear ou a deformação linear ao longo do y é dada por uma função linear. Que dá 0 no centro, portanto no eixo longitudinal da viga. Estabelece-se agora a relação entre a tensão e a deformação em domínio elástico para o caso da flexão pura. Bem, pela lei de Hooke,
já se tinha visto que era possível relacionar a tensão com a deformação através da seguinte expressão. Pois bem, neste caso poderemos dizer que o sigma xx é igual ao módulo de elasticidade vezes o epsilon xx. Recorde-se que há pouco foi referido que o epsilon xx é igual ao y sobre o raio da curvatura. Por conseguinte, podemos então dizer que isto é igual a E menos y sobre o raio da curvatura. E assim, obtendo esta expressão. Mais uma vez, verificamos que o E, que é o módulo da elasticidade, é uma constante. E que o R, o raio da curvatura, também é uma constante. Pois estamos na flexão pura. Existe apenas momentos. Vamos considerar então uma dada viga, tal e qual como há pouco, o eixo do x, do y, e vamos fazer então aqui uma dada secção. A secção é assim, aplicando um par de momentos nas duas extremidades, sendo esta a secção A e esta a secção B. Vou olhar agora para o que acontece na secção S1 da viga. Vou ampliar o problema. Sendo este o eixo do x e sendo este o eixo dos y. Esta, então, será a minha secção S1. Puxei-a um pouco mais para a frente. E aqui tenho, então, o momento. Recorda-se que o esforço axial é considerado positivo se estiver apontado para fora da secção. Por conseguinte, também a tensão é positiva se estiver apontada para fora da secção. Por isso vamos agora representar o eixo considerado da tensão, considerado como positivo, neste sentido, pois é o sentido para fora da secção. E vamos representar novamente o eixo dos y aqui. Bem, é necessário primeiro, então, sabendo que a nossa secção transversal é algo deste género, sendo como altura h total, isto é h sobre 2, isto é o centro de massa da secção, posso dizer então que o nosso YC é igual a h sobre 2 e o nosso YP é igual a 0 e o YE é igual a menos h sobre 2. Bem, cada um destes irá dar um valor de tensão diferente. O primeiro irá dar uma sigma xx em C, que será igual a menos E sobre R, H sobre 2. No ponto P será 0. E, novamente, no ponto E, substituindo na expressão, tenho agora menos com menos dá mais, portanto será ER, H sobre 2. Bem, quando estou perante, então, a posição C, terei uma tensão negativa. Será, então, para este lado. E quando estiver na posição E, tenho uma tensão positiva. Por conseguinte, a direção da tensão na parte superior é contra
a secção e na parte inferior é a sair da secção. O que isto quer dizer? Que em cima tem compressões e em baixo tem trações. Mais uma vez, verifica-se que a linha da tensão é linear, passa em 0 no eixo longitudinal e atinge o seu valor máximo na fibra superior e o valor máximo outra vez na fibra inferior. Apresenta-se agora o conceito de eixo neutro. O eixo neutro é o lugar geométrico cujas tensões axiais são nulas. Pois bem, temos então a nossa viga, com o eixo longitudinal, o eixo dos y e o eixo do z perpendicular então à folha de papel. E temos o momento fletor. Se fizer agora um corte de uma dada secção S e separar então a viga pela secção S, verifico que se tiver de facto aqui um dado momento M, sendo este o eixo do X, nesta secção o que eu vou ter é um momento resistente igual, um esforço transverso nulo e um esforço axial também nulo. E do outro lado, o que eu tenho também na dada secção S, uma vez que à direita tenho o momento fletor, para que esteja em equilíbrio, terei então um momento M, um esforço axial nulo e um esforço transverso também nulo. Portanto, tenho apenas momentos nestas secções. Posso então visualizar o que é que ocorre numa dada secção, um bocado de troço da nossa viga. Por exemplo, neste comprimento dx. Vamos então reproduzir o que acontece naquele dx. Em dx, tenho nesta face um dado momento M e nesta face o mesmo momento M para que tudo esteja em equilíbrio. O que significa, portanto, isto é equivalente a escrever que tenho então nesta face um conjunto de tensões sigma x, cuja expressão já foi abordada há pouco, é igual a menos E y sobre R. E do lado contrário, tenho, rigorosamente, a mesma distribuição das tensões ou, pura e simplesmente, o momento M. Bem, posso olhar agora numa perspectiva tridimensional só para compreender melhor a questão. Começo por representar primeiro o troço de viga que vamos considerar. Cuja
largura é dx. Considero também o eixo do x e o eixo dos y e o eixo dos z. E agora vou considerar então o que é que acontece em cada uma das faces em termos de tensão. Esta é a face então do lado esquerdo e esta face tem uma distribuição das tensões linear, tal e qual como apresentado no bidimensional. E as tensões desenvolvem-se nesta direção. Na parte de baixo provocam então trações, o que significa que é nesta direção. Este será o sigma xx, que continua a ser igual a isto. Do lado contrário, portanto da face do lado direito, terei uma distribuição muito semelhante, mas simétrica. Portanto, algo deste género. Neste caso, portanto, a distribuição das tensões será algo assim. Trações na parte inferior, depois na parte superior, novamente, compressões. Esta será então a distribuição das tensões nas duas faces. Vai considerar-se agora uma pequena área infinitesimal, à cota, HI. E esta área infinitesimal é denominada por DAI. O que é que acontece em termos de tensões nesta área infinitesimal? Note-se que nesta área infinitesimal está lá aplicado um estado de tensão dado pela respectiva cota. Neste caso, o estado de tensão nesta área infinitesimal, σi, xx é igual a menos E sobre R, a cota a que esta área está do eixo dos z's. Bem, neste caso então, poderei dizer que isto é equivalente a ter uma dada força que eu posso chamar de dFi aplicada nessa mesma área infinitesimal. Pois, eu sei que a tensão aqui instalada é igual a essa força a dividir pela área. E então, posso obter a força. Recupera-se agora o desenho bidimensional, uma questão de comodidade da representação, do elemento infinitesimal da viga. Sendo este então o eixo do x, e de um dos lados irá aparecer então uma distribuição de tensões devido ao momento fletor aplicado, compressões na parte superior, trações na parte inferior, sendo então esta a equação. E do outro teremos então uma distribuição simétrica que equilibra o problema. Esta parte aqui da distribuição das tensões, também elas são tensões normais e simétricas às anteriores, poderá ser substituída por apenas o momento e o esforço axial, que neste exemplo é zero.
o que me permite então obter uma representação muito semelhante com um elemento infinitesimal o eixo do x, e deste lado, então, em vez de colocar a distribuição das tensões, coloco os esforços, o esforço axial e o momento fletor. Esta representação do lado direito e a representação do lado esquerdo são a mesma coisa. Bem, vimos há pouco que estávamos interessados naquela face em apenas uma pequena área. Sendo este o eixo dos y, este o eixo dos z e este dos x. E estávamos então interessados em ver o que acontecia numa dada pequena área, DAI. Essa pequena área está aqui. Vemo-la como uma linha, pois estamos a ver no plano. Este é o eixo dos y. Bem, o que está a aplicar sobre esta pequena área será esta tensão que aqui está. Este será, então, o pedaço de tensão aqui instalado. Sobre esta pequena área, é equivalente, então, dizer que está aplicada uma dada força tal e qual, como já foi feito há pouco, que essa força é igual a menos E sobre R YI DAI, pois esta é a pequena área FAI. Bem, o que nós podemos fazer neste momento é um somatório das forças, portanto uma equação de equilíbrio, segundo o eixo OX, como quem diz, um somatório das forças segundo x. Note-se que então vamos ter que N mais o somatório de I igual a 1 até N, em que N é a soma, é o número de todas as áreas, dos DFIs, tem que ser igual a 0. Assim sendo, posso escrever que N mais somatório de I igual a 1 até N e coloco menos E sobre R YI DAI igual a 0. Já vimos há pouco que o N é nulo, não há esforço axial, o que significa que esta expressão tem que ser igual a 0. No entanto, também já percebi que o modo de elasticidade e o raio de curvatura são constantes, não dependem do I, podem saltar cá para fora do somatório. Fica então com menos E sobre R, somatório de I igual a 1 até N, YI, DAI, igual a 0. Bem, o E, que é uma propriedade mecânica do material, é diferente de 0. O R, o raio da curvatura, se deformou, também é diferente de 0. O que só então nos leva a crer que o somatório de I igual a 1 até N de YI DAI é que é igual a 0. Bem, na verdade, isto é igual ao integral de y dA igual a 0. E este é o momento estático de primeira ordem que é utilizado, regra geral, para calcular, então, o centro de massa das peças segundo y.
Nota: numa dada figura geométrica, posso aqui substituir por z, mas agora neste caso ficou x. O centro de massa, o YG, é obtido fazendo então o integral de y dA sobre o integral de dA. Se o integral de y dA dá igual a zero, então quer dizer que o G está na origem. Por conseguinte, se nós temos que o integral de y dA é igual a zero, significa que o y barra é igual a zero. Então, o eixo neutro passa no centroide da secção plana. Isto só é verdade, e isto é uma nota importante, só é verdade, como iremos ver mais à frente, se o esforço axial, portanto o n, for igual a zero. Caso contrário, já não se verifica. Mais uma vez, vou então repetir agora com a parte gráfica, o eixo neutro, sendo então este o centro de massa, o eixo neutro será então a linha que passa no ponto G e irá definir-nos então o eixo Z. A viga prolonga-se numa dada direção e essa será então a direção do eixo do X. O eixo neutro será esta linha, então a vermelho. Note-se que, se viermos cá acima visualizar, então, o eixo neutro será a linha que aqui é representada por um único ponto. É neste lugar geométrico que estão as tensões nulas. Vamos agora ver a relação que existe entre o momento fletor e a tensão normal. Considere-se então uma viga com um dado eixo longitudinal, onde é aplicado então um par de momentos na extremidade. Vamos ver então o que acontece numa dada secção no interior da viga e neste pequeno troço temos então é infinitesimal com largura apenas de dx. Representando então a secção, e o seu comprimento dx, verifica-se então que nesta fase poderíamos substituir o momento lá aplicado por uma distribuição de tensões. Essa distribuição é então triangular, sendo de compressão nas fibras superiores e tração nas inferiores. A expressão desta tensão é igual a menos E sobre R vezes o Y, sendo que Y é então o eixo dos Y e indica-nos então a altura a que estamos do centro de massa. Do outro lado, podemos pôr simplesmente apenas o momento e, se existisse, o esforço axial, que neste caso é nulo. O que é que podemos fazer neste caso? Aqui, poderíamos novamente, na nossa secção, escolher. Vamos supor então que estou a ver a secção de espessura dx.
Este será o eixo dos y. Este será o eixo dos z's. E a viga estende-se nesta direção e nesta. E estamos apenas a ver, então, aquela pequena secção, sendo este aqui o G. Podemos novamente selecionar uma pequena área e sobre esta pequena área voltará então a estar instalado uma tensão normal que depende da cota desta pequena área, YI. Este cálculo e esta demonstração já foi feita anteriormente, com o seguinte: nesta pequena área DAI está aplicada uma força DFI, sendo que DFI é igual à tensão vezes a pequena área. A tensão instalada nesta pequena área vezes a pequena área. Por substituição, então, ficarei com DFI é igual a menos E sobre R YI vezes a pequena área. Conseguinte, se olhar agora na perspectiva lateral, a pequena área está aqui. É o espaço que vai entre este ponto e este. E a sua altura é YI. Posso então, neste caso, fazer o somatório dos momentos no ponto G igual a 0, só segundo Z. Assim sendo, note-se que estou a considerar estes como os sentidos convencionados como positivos. A força da FI está então, como se vê na figura, instalada aqui. E tem então um braço YI. Ao escrever o somatório dos momentos, o que acontece é que eu vou ficar com M mais o somatório de I igual a 1 até N, em que N é o número de pequenas áreas de AI, o braço YI vezes o DFI. Tudo isto é igual então a 0. Note-se que não estou a considerar, como deveria, aqui o sinal menos. Note-se que esta força de FI com o braço YI produz em torno de G um momento considerado como negativo, pois vou apenas deixar que seja isto a decidir se o momento é positivo ou negativo, com base na força calculada aqui em baixo. DFI igual a menos E sobre R YI DI. Faço agora a substituição e tenho então que o momento mais o somatório de I igual a 1 até N, YI, e substituo a expressão do DFI, menos E raio da curvatura, YI, DAI, tudo igual a 0. Este termo é um termo constante e poderá passar para fora do integral. Neste caso, ainda uma soma, ficando então com menos E, R, somatório, de igual a 1 até N, e ambos os YIs multiplicam, ficando YI ao quadrado, DI, tudo igual a 0. Por fim, posso então ter que o momento é igual a E sobre R, somatório de igual a 1 até N, YI ao quadrado, DI igual a 0. Bem, posso recordar que, dado uma secção qualquer, com estes eixos, então
O momento de inércia, segundo Z, é dado pelo integral de y ao quadrado dA. Note-se que o somatório de igual a 1 até n de y ao quadrado dAi, quando dAi tende para um valor muito pequeno, é igual ao integral de y ao quadrado dA. O que significa, então, que o nosso somatório de igual a 1 até n, yi ao quadrado dAi, é igual ao momento de inércia segundo Z. E então, desta forma, posso escrever que o momento é igual a E sobre R I de ZZ. Bem, vimos também anteriormente que poderíamos relacionar a tensão com a curvatura. Desta forma. O que significa, então, que a curvatura é igual a menos y vezes E sobre o sigma. Desta expressão aqui, também tiro uma relação para a curvatura. A curvatura é igual a E I de Z sobre o momento. Igualando estas duas expressões, obtenho então que menos E sobre sigma y é igual a E I de ZZ sobre o momento. Temos então uma expressão que nos relaciona a tensão com o momento. O modo de elasticidade pode cortar, pois está presente em ambos os termos, e fico então com uma expressão que relaciona a tensão normal com o momento fletor. Esta expressão é de elevada importância em resistência dos materiais, pois permite-nos relacionar em qualquer ponto da viga o estado de tensão segundo x, portanto na direção longitudinal, o estado de tensão normal, com o momento fletor. Note-se, por exemplo, numa dada secção da nossa viga, sendo este o eixo dos y, dos z's, e por aqui fora irá então ocorrer o eixo do x, que esta viga então é constituída pelas seguintes dimensões. Do seu centro de massa à fibra superior, entende-se como fibra superior esta camada a vermelho, temos então uma altura y. E do centro de massa à fibra inferior temos também uma altura constante y2. Note-se que y1 é maior que zero, portanto é positivo. y2 é menor que zero, é negativo. E é com este valor, com mais ou com menos, que ele entra na expressão. E assim, o sigma xx da fibra superior é igual a menos o momento I de ZZ vezes o y1.
E o yxx da fibra inferior é igual a menos o momento I de zz y2. Note-se que em todos os pontos da fibra superior, portanto a linha vermelha, todos esses pontos são σ1. Portanto, todos esses pontos têm a mesma tensão. Na fibra superior, que é esta, todos os pontos têm o estado de tensão aqui indicado. E todos os pontos na fibra inferior, portanto, de uma ponta à outra da viga, portanto, da fibra a verde, têm o estado de tensão aqui indicado. Aprenda-se agora o carregamento excêntrico. Considere-se então uma viga que se desenvolve ao longo de x, e este então é o eixo dos y. E vamos considerar então que esta viga está carregada com momentos e ainda por um esforço axial. Sendo que desta vez o esforço axial é diferente de zero. Na verdade, podemos então separar o nosso problema em dois problemas. Temos um primeiro, portanto, de uma viga carregada apenas com momentos. Mais, portanto, sobreposição de efeitos, uma outra viga, mas desta feita carregada apenas com esforço axial. Se fizermos então um corte numa dada secção, por exemplo na secção S, coincidente em ambas as vigas, o que nós obtemos é, e vou aqui representar de forma muito sucinta para já, temos então uma distribuição de tensões devido ao momento aplicado triangular para o caso da viga com momentos. E para o caso da viga com um esforço axial, e não me posso esquecer que isto é a secção S, para o caso então do esforço axial, na mesma secção S, irá aparecer então uma tensão σxx constante e uniforme, sendo que aqui está apenas o esforço axial. Pois bem, neste caso, sabendo que o esforço axial produz uma tensão normal de σ igual a n sobre A, posso então dizer que esta viga composta é, na verdade, na tal secção S, que também vou aqui representar, poderá ser perfeitamente esta secção, a soma da tensão proveniente do estado da força axial mais a tensão proveniente do momento. E neste caso será σxx é igual a menos o momento aplicado I de zz vezes y. Isto será então igual a termos um estado de tensão deste género. Sigma xx é igual a n
sobre A menos o momento I de Z, Y. E este estado de tensão na face da secção S da nossa viga equilibra os esforços. Esta é a secção S e este então é o momento aplicado e este é o esforço axial. E desta forma tenho a secção em equilíbrio. Este será o eixo dos Y e este o eixo dos X. Mas e agora, em que local estará o eixo neutro? Vou indicar como o Y do eixo neutro, ou seja, qual o local da face da secção transversal em que, uma vez que agora tem aqui o seu centro de massa, o centro de massa é este ponto, nunca mais as tensões agora passam pelo centro de massa. Onde é que estará a linha que representa o eixo neutro? Note-se que, por definição, o eixo neutro é o lugar geométrico onde as tensões axiais, tensões normais são de x, são zero. Pois bem, para encontrar então a posição do eixo neutro, basta então igualar esta expressão a zero. Fico então com 0 é igual a n sobre A menos m I de zz y. O que me dará então que o y do eixo neutro é igual a n I de zz sobre a área vezes o momento. Note-se que, caso o esforço axial seja nulo, voltamos outra vez ao caso inicial da ausência de esforço axial em que o eixo neutro é coincidente com o centro de massa da peça. Desta demonstração, o que importa reter então é a expressão geral da tensão normal em vigas, que se resume a que sigma xx é igual a n, o esforço axial na viga, sobre a área, menos o momento fletor nessa secção, I de zz, vezes o y. E esta então é a expressão geral para vigas carregadas no plano.